agora a gente pensar em Jesus e agradecermos. Agradecermos por estarmos aqui, por essa oportunidade, porque temos saúde, porque podemos ouvir e ver e receber as mensagens, os ensinamentos. Então agradecemos ao Pai Maior, a toda a espiritualidade e agradecemos de coração por aqui estarmos. Então, em nome do Papai do Céu, em nome de os Espíritos Amigos, nós damos por iniciado os nossos trabalhos de hoje com a nossa palestra. Que assim seja. O próprio médico. Nós temos os dispositivos da cura das mazelas, enfermidades que condicionamos ou adquirimos no nosso corpo vibratório. E na maioria delas está o diagnóstico de somatização das ações, pensamentos e dos efeitos nefastos que desencadeia nos pontos mais fracos do organismo, tanto humano como evoltório, espiritual, dos menos esclarecidos. E o médico e a sua vontade no alto grau de compreensão de si mesmo, receita uma dose de calma, uma dose de amor, uma dose de paz interior, uma dose de caridade, uma dose de paciência, uma dose da luz própria, e é o equilíbrio, e o equilíbrio estará recuperado. Rashini. Foi muito rápida essa leitura. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para mais um recadinho doutrinário do coração. Do coração por quê? Porque tem que calar fundo no coração e na mente para a gente poder fazer a nossa reforma e seguir em frente, não é mesmo? E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre atitudes e enfermidades. Para falar de enfermidades, a gente precisa falar de atitudes. Vamos falar de atitudes, vamos falar principalmente de pensamentos. Muitos de nós podem pensar, tá, mas o que os pensamentos têm a ver com atitudes? Pensamento cria. Começando por aí, já sabemos que se pensamento cria, pensamento plasma, pensamento gera, então temos algo concreto. Nós não podemos afirmar que toda enfermidade seja causada por processos mentais. Mas podemos garantir que todo processo mental exerce uma influência muito grande em todas as enfermidades. Segundo as ciências médicas, grande causa das doenças está no próprio paciente. Através das atitudes, através de pensamentos, o próprio paciente se faz doente. Como assim? Eu mesmo, através dos meus pensamentos, aqui eu já não estou falando nem de atitudes, através dos meus pensamentos, eu faço com que aconteça, eu crio, eu gero uma doença no meu organismo físico, no meu corpo físico. Mas como é possível? É possível e muito mais do que a gente imagina. As próprias ciências médicas, hoje a maioria de vocês já devem conhecer o termo psicossomático. Quantos de vocês já foram ao médico com dores ou com determinada doença? Fez lá muitos exames, a gente costuma dizer uma carrada de exames, né? Um termo chulo, um termo bem popular, uma carrada de exames, e a medicina não encontra o responsável por essa doença. Então os médicos não conseguem mais fugir
desse conceito de que, se não encontra um causador, o causador está no próprio paciente, no próprio psique. E muitos de nós somos mais criadores de doenças em nós. Mas como assim? Vocês podem se perguntar, como que alguém pode querer conscientemente uma doença ou uma dor? Isso é possível? É. Somos nós, seres humanos, com as nossas carências, tá? Com os nossos vícios morais. Neste livro, nesta obra, nós temos, ali fala sobre o comportamento humano e coloca nós todos em determinados grupos. Mas ali tem um grupo de comportamento que a gente costuma chamar, ou um tipo de personalidade entre nós, que é muito suscetível e tem uma força mental muito forte. E quando ele está em desequilíbrio, todos nós em desequilíbrio, a gente pode gerar isso na gente. Porém, esse tem muito mais força. Principalmente porque ele, por si só, ele já é um ser que gosta de se vitimizar. Todos nós, a maioria de nós, em determinadas situações, muitos de nós em muitas situações, quando acontece algo conosco, a nossa tendência é culpar alguém. Quando não Deus, né? Mas esse grupo de comportamento não é uma questão de culpar. É ele de culpar esse ou aquele. É ele se sentir uma vítima na história. Então, o que acontece? Para chamar atenção, em suas determinadas carências, para chamar a atenção de algo ou de alguém, principalmente de alguém, ele acaba gerando em si, no seu organismo físico, porque a força mental é muito forte, uma doença ou uma dor. Nesse sentido, eu vou contar para vocês uma historinha minha. Lá na minha pré-adolescência, bem no início, eu tinha muitos problemas com verminose, ou como chamam um termo bem, lombriga. Eu tinha muito problema de vermes, né? As mães aqui sabem que as crianças têm muito disso, ou talvez hoje já nem tenham mais, porque já se previne, já tem uma medicação para determinadas épocas. Naquela época não tinha muito disso, não. E eu tive uma época, nessa determinada época eu tive muito disso. E aí, hoje analisando, eu cheguei a uma conclusão. Porque eu tinha muitas dores abdominais, cólicas, intestinais, né? Muitas dores fortíssimas. Mas hoje, até me veio isso muito em mente quando eu estive estudando para esse tema. Porque eu cheguei à conclusão do porquê. Eu vou contar para vocês o que eu fazia conscientemente, tá? Imagine a gente já adulto, se uma pré-adolescente lá naquela época, tá? Não vou dizer quantos anos atrás, não. Lá naquela época, já fazia essa chantagem emocional com os pais, conscientemente, imagine um adulto. Né? Imagine um adulto, nós aqui hoje, o que a gente não faz com os nossos pais, com os nossos parceiros, com os nossos filhos, ou os filhos com a gente também. E então, eu me aproveitando daquela dor, eu fazia o seguinte, chorava muito, nossa, era muita dor, eu chorava, eu reclamava para minha mãe, e a minha mãe dizia assim, tá bom, vou fazer um chazinho que isso já vai passar, já vai ficar boa, já vai ficar curada. Ah, mas não era isso que eu queria. Eu queria um pouquinho mais de atenção. Depois eu conto para vocês a conclusão que eu cheguei disso tudo. Que pode não ser, mas eu imagino pela época, pelo que eu lembro, tudo acredito que seja essa conclusão seja correta. Vítima da história. Enfim, a minha mãe fazia o chazinho, né? Ia lá na horta, pegava chazinho de hortelã, não sei o que mais tudo lá, fazia o chazinho e pronto, acabou-se. Toma o chazinho e vai ficar boa. Tá, ou seja, ela não me deu atenção nenhuma. Ela não me demonstrou carinho. Ela não se compadeceu de mim. Ai, coitada.
deitada. Não, vai deitar. Vou te fazer um chazinho, você vai ficar boazinha. Não. Você vai tomar um chazinho e já vai ficar boa. Não está funcionando isso. Aí, meu pai chegava ao meio-dia para o almoço e eu estava chororô. Eu tinha sentido as dores, né? O que a Beatriz tem? Ah, tá, já dei chazinho, tá com dor de barriga. Não é assim, não era o termo? Hoje a gente usa termos mais bonitos, né? Tava com dor de barriga. Tá, mas ela já foi medicada? Opa, olha o alerta lá na mente da Beatriz. Tá? Ela já foi medicada? Já cuidou dela? Mas será que é só isso? Será que não precisa levar no médico? Não, isso vai passar, isso já está melhor. A resposta da minha mãe. E eu ouvia isso tudo. O meu pai se preocupou mais. Opa, o meu pai vai me dar mais atenção. Então, eu tinha as dores. Porém, eu comecei a manipular a história. A minha mãe, eu vi que não adiantava, que ali não ia sair nada do que eu queria. Então, eu tinha as dores, mas tomava chazinho e tal, melhorava um pouco, me acalmava. Porém, quando o meu pai estava para chegar, o que eu fazia? Entrava em desespero. É muita dor, é muita dor. Enfim, lá, numa primeira situação, meu pai correu comigo fora de horário, né, numa emergência para o hospital. Vamos levar o médico nela? O que pode ser que ela tenha? Fui ao médico, me levou ao médico, me deu toda a atenção que eu estava esperando. Ok, fui ao médico numa quinta-feira, meio-dia. O médico pediu o exame, né? Fiz o exame. Na segunda-feira, voltei para casa, mas já voltei melhor. Já não tinha dor. Não havia tomado nenhum remédio, tá? Já não tinha dor. Os exames, eu só ia mostrar para ele na segunda-feira. Só voltava lá, estava já agendado, voltava lá na segunda-feira. Acontece que na sexta-feira eu ganhei dores novamente. E coloquei a boca no mundo novamente. Só quando, no final da tarde, quando meu pai estava chegando em casa. Desespero. O que acontece? Meu pai me pega e vamos para o hospital. Né? Mais uma atenção daquelas que eu queria. Me levou para o hospital, chego lá no hospital, meu médico era outro. O meu médico havia viajado. Final de semana foi para o sítio dele, né? Quem vai me atender? Um outro médico. Mas cadê o médico? A enfermeira chamou, ele disse que ele vai demorar um pouquinho. Que ele não vem já. Meu pai disse, olha, e o médico, esse que iria me atender, ele mora ainda, inclusive, do outro lado da rua, em frente ao hospital. Só atravessar, assim, aqui ali naquela casa. E meu pai disse assim para a enfermeira, você liga novamente para o doutor fulano e diz para ele que eu quero ele aqui agora. Nossa, Beatriz, então, né? Eu quero ele aqui agora, porque a minha filha tem dores. E se ele não vier, imediatamente eu vou até lá buscar ele. Né? Coitada da Beatriz. Eu era vítima da história, precisava ser atendida. Olha, toda a atenção em cima. Aí sim, aí o médico veio rapidamente. Aí foi explicada a situação, ele pediu para a enfermeira ir até o consultório do médico, porque lá os consultórios é no hospital. E na gaveta do médico que ia me atender, lá estava o resultado dos meus exames. Aí ele olhou e ele disse, isso eu não sei porquê, nunca fui buscar, mas eu lembro muito bem. Outra coisa que esse grupo de comportamento, que vocês já descobriram que é o meu, né, que se vitimiza, né? Esse grupo de comportamento, ele... Nessa força toda, perdão, eu perdi o fio agora. Ele foi buscar os meus exames e disse para mim, era aí. Ele disse para mim assim, para mim, para meu pai, ainda bem, era vermes, tá? Tava lá. Não sei que tipo era, não sei. Vermes. Ele disse o seguinte, ainda bem que cada vez que você tem problema de vermes é diferente um do outro. Por que disso eu não sei, também hoje não importa. Importa foi a atenção que eu recebi. Tá? Fui para casa, ele receitou a medicação, fui para casa e eu fiquei boa. Fiquei boa, sarei, não tive mais problema nenhum.
Conclusão que eu cheguei nas nossas carências, conclusão que eu cheguei agora estudando, lembrando da história, penso eu que de 3 filhas, eu era do meio. E tudo, a maioria das situações, a maioria das tarefas que tinha que se fazer, acabava vindo para mim fazer. A mais velha por quê? A mais velha porque já namora. Hoje não tem dessas coisas, tá, gente? Mas lá na minha época tinha assim. A mais velha porque a mais velha namora. A mais nova porque ainda é pequena e mais nova, ainda não sabe, ainda não tem essa responsabilidade. Então acabava para quem? Para do meio. Os filhos do meio aqui, por favor, hoje é outra história, tá? O contexto é outro hoje. Responsabilidades iguais. Enfim, eu, inserida nesse grupo de comportamento, me sentia a vítima da história. Por que eu? Por que tudo eu? Não é assim conosco? Aí já vamos sair do meu grupo de comportamento. Já vamos levar para todos nós. Por que comigo? Por que eu, Deus? Por que eu estou recebendo esse castigo? Lá na época eu pensava que eu era vítima da história. Nas minhas carências eu queria atenção. E nós hoje não somos diferentes, porque todos nós temos os nossos vícios morais. E eu, ao chegar nesta casa, trazia muita vitimização ainda. Queria muito ainda ser vista, chamar a atenção. E tudo isso são vícios morais, estão inseridos em nós. Mas tem muitos outros vícios morais, que a gente vai falar agora, que trazem um prejuízo muito grande para a gente. Daí, independente do grupo de comportamento. Nos nossos grupos de comportamento ou nas nossas personalidades, cada um vai trabalhar o processo de formas diferentes. Mas os vícios morais, todos nós temos, maior ou em menor grau. Afinal de contas, estamos no mesmo barco, com o mesmo objetivo. Trabalharmos eles, os vícios, e evoluirmos. Liquidarmos, aprendermos que esses vícios não nos fazem bem, só nos atrapalham, fazem com que a gente erre na caminhada, tenha que retornar para cá para corrigir novamente. Então, essa é a intenção. E todos nós temos, uns mais, outros menos, uns têm mais aquilo, outros têm mais aquele outro, esse eu não tenho, mas tenho aquele outro. Enfim, não dá para acusar ninguém de ser melhor ou pior. Todos nós no mesmo barco. E esses vícios morais, aos graus em nós. Eu posso ter mais orgulho que a Nair, posso ter mais vaidade que a Maria, enfim, isso tudo são vícios morais. Ah, mas então a vaidade não é boa? É sim. Desde que eu use ela em equilíbrio para o meu bem-estar. Mas nós sabemos que em desequilíbrio é prejudicial. Orgulho, vaidade, inveja, luxúria. Nós não estamos falando aqui das bases paixões que vieram para alavancar a nossa caminhada. Que em equilíbrio é um outro contexto. Quando a gente leva para o lado português mesmo, a gente acaba vendo que não são as bases paixões, são vícios morais mesmo. Que isso já não é uma questão de base paixão, já é uma questão do próprio espírito trazendo. Do próprio espírito tendo que vir corrigir, tendo vir que podar pela raiz. A medicina ainda diz que para todos esses vícios morais que a gente tem, só nós, seres humanos, só o próprio paciente tem o poder, tem a força de se curar. Nem os fármacos, nem as medicações podem curar realmente quando nós criamos essa doença. Porque as medicações, ou os remédios que a gente costuma chamar, elas vão ser nessas situações o paliativo. Vai curar a ferida lá, digamos assim, porque eu posso gerar um câncer, posso gerar uma ferida em mim? Posso. Eu posso começar a sentir dor aqui na minha perna, e sentir dor, e eu vou gerar sim, daqui a pouco eu estou com uma doença ali. Posso sim, eu faço o que eu quiser comigo.
Uns de nós têm mais força, outros menos, mas eu posso sim. E aí acontece o quê? Que essas medicações, elas vão curar, segundo a medicina, vão curar. Vão ser o paliativo e vão curar ali. Momentaneamente, vão curar a questão biológica, o orgânico aqui. Por quanto tempo? É onde se pergunta a medicina. Por quanto tempo eu vou ficar curada se eu não curar, se eu não der o jeito, se eu não corrigir as minhas atitudes ou os meus pensamentos? Para mudar as minhas atitudes, eu preciso corrigir os meus pensamentos e vice-versa. E bem já dizia Jesus, né? Orai e vigiai para não cair em tentação. Esse orai e vigiai, nossos pensamentos, nossas atitudes, não cair em tentação, porque a partir de um vício moral desse, de uma maledicência, de uma inveja, de um ciúme, eu vou estar trazendo um grande problema para mim. Eu vou estar trazendo uma doença para mim. E ela vai se instalando pouco a pouco, devagarinho. E daí caímos nós, né, no infortúnio de culpar Deus. Quantos de nós aqui, vamos falar de nós aqui, quantos de nós aqui, quando uma doença se abateu sobre nós, se perguntou, ó Deus, por que eu? Por que comigo? Por que só eu sofro? O que eu fiz? Olha a frase mais usual de nós, no nosso egoísmo, na nossa ignorância, tá? O que eu fiz para merecer isso? Não é uma pergunta de praxe para nós? Fica fácil, né? Culpar alguém. Mas será que eu vigiei meus pensamentos? Será que as minhas atitudes estão condizentes com aquilo que as leis naturais, que Jesus nos pede? E aí, culpando a Deus, porque Deus é Pai. Se Ele é Pai, esse Pai que a gente acredita, nós aqui dentro acreditamos que não é um Pai que julga os filhos de uma maneira arbitrária, né? Todos nós aqui acreditamos nisso, porque o Espiritismo nos diz que esse Pai, no qual nós todos que aqui estamos acreditamos, Ele não nos julga arbitrariamente. Ele só quer que a gente seja feliz. E para isso há uma condição: o nosso esforço, a nossa boa vontade. Mas muitos de nós não querem empregar um esforço nessa melhora. É tão difícil corrigir os nossos defeitos morais, os nossos vícios morais. Mas daí, para essa resposta de inconformação nossa, Emmanuel é que nos dá a resposta no livro Pensamento e Vida, escrito por Chico Xavier. Agora eu preciso tirar o óculos. E ele diz o seguinte, que o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Que esses estados de indisciplina são os maiores responsáveis pela convocação de energias daninhas que adoecem o homem pelas reações que o perispírito elimina no meu corpo. Eu já vou esclarecer para vocês essa questão do perispírito, como ele faz. Essas ervas daninhas são geradas essas energias daninhas são geradas pelo nosso orgulho, pela nossa avareza, pelo ciúme, pela vaidade, pela inveja, pela calúnia, pela maledicência, hipocrisia, pela amargura, pela tristeza. Tristeza? Amargura? Sim. São todas essas questões, esses vícios morais, geram energias negativas. O ódio, a vingança, tantos de nós que ainda perdem o nosso tempo de existência, tempo que nos foi dado, contado no relógio, né? Que nós
Viemos para cá com um tempo determinado. De repente, amanhã eu já preciso deixar esse corpo, partir para outra. E daí? O que eu fiz com o meu tempo aqui? Quais foram as minhas atitudes? Perdi meu tempo com ódio, perdi meu tempo com vingança, com a luxúria, com a cólera, amor próprio ofendido. Quantos de nós, né? Paixões ilícitas. Quanto dano a gente causa para os outros, não é? Para nós, mas e para muitas outras gente. Quando é só para nós, a dívida é um tanto menor. A responsabilidade é um tanto menor. Mas e quando nós incluímos outros na nossa história? Quando nós prejudicamos outros nessa caminhada? Né? A nossa bagagem acaba ficando mais pesada. Os vícios perniciosos. E aí Emmanuel diz que cultivar esses melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a textura de nossa vestimenta corpórea. Este corpo, essa vestimenta que só nos foi emprestado para estar aqui. É através dele que nós vamos expurgar todos esses males, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês a questão do perispírito. Tudo o que nós fazemos, todos os nossos atos, nossos pensamentos e atitudes, tudo isso é vivência. Tudo isso, todas essas informações ficam registradas no nosso perispírito. É a nossa caixinha preta. É lá que ficam guardadas todas as informações de todas as nossas existências. Não passa nada em branco. Tudo vai para lá. Acontece, esse é o nosso corpo semimaterial. Vocês sabem que nós temos o corpo físico, o semimaterial e o espiritual. Né? O semimaterial, que é o perispírito, que faz essa transição de informações aí entre corpo físico e espírito. Todas as nossas existências, as informações vividas, experienciadas, pensadas, todas ficam registradas no nosso perispírito. Acontece que, em algum momento, essa nossa caixa que guarda as nossas informações, ela satura, ela se enche. O que acontece? Ela precisa liberar, ela precisa desaguar, ela vai transbordar. Vai transbordar onde? Vai despejar esses resíduos onde? Porque aqui já são resíduos tóxicos, né? Nossos pensamentos geraram, ficaram tudo lá. Essas energias estão todas registradas lá, no perispírito. E vai para onde aí? Vai para o espírito? Não. Se nós já viemos para cá, ganhamos o corpo físico, a matéria para poder expurgar os males, é claro que vem para cá. Vem para o nosso corpo físico. Vem para o nosso corpo físico, se instala uma doença, e aí nós vamos ao médico. E aí o médico não descobre a causa. Aí chama-se psicossomático. Que se eu for analisar, fizer uma autoavaliação de mim mesma, eu vou descobrir onde está a causa. E é onde a medicina hoje nos diz que a cura da maioria das nossas enfermidades está no próprio doente. A partir do momento que ele mudar as suas atitudes, seus pensamentos, remodelar sua vida no sentido do bem, ali está a cura. Eu falava antes para vocês que a medicação, eu falei para vocês que a medicação é um paliativo. Ela cura ali. Eu continuo com as mesmas atitudes. Em determinado momento de minha vida, volta a doença.
Não acontece? Quantos acontecem? De ficar anos curado de determinada doença e de repente ela aparece novamente. Que tal revermos nossas atitudes? Que tal revermos o que estamos fazendo com os nossos pensamentos? Para ver se não está lá a causa do meu mal. Acontece muito conosco de virmos ao centro espírita com determinada doença e querermos ser curados. É parecido com você ir ao médico. Não pode vir ao centro espírita e deixar de ir ao médico. Para isso, Papai do Céu nos deixou a medicina terrena. Nós precisamos procurar a medicina, porque a nossa cura, pode ser que de repente a nossa cura esteja lá, a cura daquela determinada doença que eu tenho esteja lá, e não aqui no centro espírita. Mas muitos de nós vêm para cá com determinada doença e eu quero fazer uma cirurgia espiritual. Já vem determinado. Quando você vai ao médico, é você que decide que vai fazer a cirurgia? Quando vai fazer a cirurgia? E que vai fazer a cirurgia de determinada coisa? É você que decide? Ou é o médico? Ou você tem que passar por toda uma avaliação médica para dizer se você está em condições de fazer aquela cirurgia? É assim que funciona lá? Então, vir ao centro espírita também é assim. Não é o passista ou o médium que decide. Nem o médico, na verdade, ali é que decide se vai haver cirurgia no seu caso. O médico senta ali, se ele já não sabe, ele vai pegar a sua ficha kármica. O médico lá tem todo o registro também do que você tem, do seu histórico, não tem? Aqui também. No plano espiritual, eles têm um histórico de nossas existências, de nossas atitudes. E aí, um quesito principal, essencial, para que aconteça essa cirurgia, é o merecimento. Quem sou eu lá como passista? Quem é o médium lá como sendo utilizado para fazer essa cirurgia? Para dizer que você tem merecimento ou não. Mas aí, se não sai uma cirurgia, se você não fica curado lá no centro espírita, não vou mais lá. Aquele centro espírita não é tão forte assim, para não dizer que não é de nada, né? Nem é tão forte assim. O centro espírita só é forte se ele me cura. Ele só é forte se ele faz as minhas vontades. Ele só é forte se ele age, se ele não me cutuca, se ele não mexe com o meu orgulho. Não é assim com alguns de nós? Esses são os nossos orgulhos, esses são os nossos vícios morais falando mais alto, que muitas vezes a gente nem se dá conta. Então, mas o papel do centro espírita, muitos de nós vão dizer assim, mas o papel do centro espírita não é ajudar? Sim. Muitas vezes, não é te dando peixe, é te ensinando a pescar. A necessidade da hora, muitas vezes, é te ensinando a pescar e não te dando peixe. Mesmo assim, você vai lá, você é feito uma cirurgia espiritual ou todo um tratamento, nem era caso de cirurgia, mas foi feito todo um tratamento espiritual, né? Lá na maca, enfim, ou lá sentadinho, passe pós-palestra. Principalmente esse. Vocês viram que precisa, é necessário para essas questões emocionais, espirituais, que você senta ali, é necessário uma reforma dentro de você, uma reforma de atitudes, uma reforma de pensamentos, que os pensamentos que você nutria, eles precisam ser redirecionados, eles precisam ter um outro conceito da tua existência, das tuas atitudes que você vinha tomando até então. É necessário para essa cura. Vocês perceberam que a cura não está ali na maca, não está através do médium, não está através do passista que está te dando passe? Esses são coadjuvantes, são instrumentos
para a tua cura. A cura está dentro de você. É preciso que nos conscientizemos disso. A cura está dentro de nós. Se nós não fizermos essa autoavaliação, não tem. Até mesmo nossos merecimentos, ali, você foi curado porque você estava lá escrito que em algum momento de sua vida que estava registrado lá, que você tinha merecimentos, então vamos utilizar. Ele veio aqui buscando a cura, ela veio aqui buscando a cura, ela quer ficar boa, então tá. Porque eu quero ficar boa, muitas vezes da boca para fora, né? Então tá, vamos utilizar essa medicação aqui, que é o merecimento, e vamos curar, vamos fazer cirurgia, vamos tirar aquele problema, enfim, está curado. Por quanto tempo? Porque daqui a pouco volta novamente a tua doença. E daí? Foi o centro espírita que não me curou? Foi aquele médium que não é bom? Foi aquele passista lá que não tinha uma boa energia, não? Ou fui eu que não me emendei e não fiz a minha reforma interior? Desculpem, tá, gente? Às vezes eu sou meio agressiva, mas é a intensidade de colocar, é a vontade de que a gente se reforme. Não é agressão de forma alguma a nenhum de vocês, imagina? De jeito nenhum. É a vontade. São 11 anos nessa casa. São 11 anos que eu aprendi a viver, eu aprendi a me conhecer e encontrei um objetivo de vida. O meu objetivo de vida é saber que amanhã é outro tempo, que eu preciso trabalhar hoje para que amanhã eu esteja bem no outro lado. Porque aqui não conta muito, não. Aqui conta o que eu fiz, o que eu fui, que atitudes eu tomei, para quando eu chegar. Essa é a bagagem que eu vou levar. Esse foi o objetivo que eu encontrei. Trabalhar hoje, para que quando eu chegue do outro lado, eu tenha uma boa bagagem. A minha consciência não me cobre tanto, eu não preciso voltar de repente por essa encarnação, ou que seja pouco, né? Que eu não contraia mais débitos agora, mais dívidas agora, do que eu já tinha quando eu vim. E foi o Espiritismo, foi essa doutrina esclarecedora, consoladora, que me mostrou esse caminho, que me fez encontrar um objetivo. E este conhecimento que me fez me conhecer, que fez saber por que aquelas atitudes de chantagem, por que eu queria chamar atenção, por que eu me achava que eu era uma vítima da situação. Ninguém aqui é vítima da situação. Se nós passamos pelo que passamos, algum propósito tem. Não é a própria doutrina que diz que, por mais que eu não precisasse passar por aquela determinada situação, uma eventual situação, ela é aproveitada para um bem maior para mim? Não é desperdiçada, eu não vou sofrer à toa, não. Se eu passei por algo que de repente mas foi uma fatalidade no caminho aqui, nessa encarnação, mesmo essa fatalidade vai ser usada em meu benefício. Não vai ser desperdiçado. É necessário que cuidemos muito do que fazemos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. No livro Leis do Amor, é um livro escrito pelo Chico Xavier, livro de Emmanuel, né? Psicografia. Faz uma pergunta assim: a mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Emmanuel responde: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. E a gente sabe o quanto tem, né? Então vocês têm a ideia. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo,
da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões. Nós, né? Perdemos a paciência por pouca coisa, né? Destrambelhando os próprios nervos. Tenho problema de nervos, né? Estou em depressão. Por que será? Os que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, muitos de nós cuidando da vida alheia, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico, corpo este que nos foi emprestado, nós precisamos prestar contas dele, em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Por que eu li isso para vocês? Retomando, porque muitos de nós não conseguem avaliar, não conseguem, quando se abate de uma doença, não conseguem olhar para trás, nesta encarnação, e avaliar suas atitudes e pensamentos. Qual é a nossa primeira não, uma das questões que nós levantamos? O que será que eu fiz para merecer isso? Isso deve ser coisa de outra vida. Poxa, nós estamos aqui. Não é válido, não é lógico de que comecemos a avaliar esta encarnação? Aí sim, se não encontramos as causas aqui, aí sim, mesmo assim, vamos nos resignar, porque se eu já fiz, eu tenho a centelhinha lá ainda que eu posso fazer novamente, né? Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar passando por aquilo, termos fé e pedirmos a Ele que ali nós expurguemos e que nós possamos continuar a nossa caminhada, sem errar mais. Mas a primeira avaliação é necessário que se faça desta encarnação. Porque senão, se nós formos avaliar a outra, se nós formos inculpar as existências passadas, nós vamos deixar de nos avaliar hoje. Já fiz no passado, então... Não. E o que eu estou fazendo agora? A possibilidade de eu estar fazendo agora, de eu ter feito no passado próximo, é grande. E se nós estamos aqui nessa consciência, vamos retomar, vamos dar uma avaliada. Que tipo de pensamentos durante o meu dia, que tipo de pensamentos eu dou corpo, eu dou vazão, eu alimento? Que tipo de atitudes no meu dia a dia eu tenho para comigo e para com o próximo? Esse próximo, mais próximo, dentro de casa, mas também no meu trabalho, com os meus amigos. Para terminarmos, Emmanuel diz ainda para nós que é necessário que pratiquemos compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda de nossa caminhada. Porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Quando a gente diz suicídio indireto, não é para lembrar do suicídio que eu vou lá e tiro a minha... Não, eu estou tirando o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus pensamentos, eu estou tirando a minha vida lentamente. Eu estou me suicidando lentamente. Então, a melhor receita para curar ou não ter enfermidades ou qualquer tipo de problemas é aquela que o Mestre ensinou. A reforma moral, a mudança nas atitudes e nas ações, orientadas todas para o bem. Obrigada.
Obrigada, Beatriz, pela maravilhosa mensagem. Certamente todo mundo agradece, né? Então, eu não vou repetir todos aqueles avisos do início. Eu vou já passar para a Beatriz fazer a oração final e depois todos nós nos encaminhemos em silêncio para o passe. Pai maior, Mestre Jesus, Espíritos de luz, Espíritos amigos, anjos guardiões nossos, que nos acompanham nessa jornada terrena. Primeiramente agradecemos pelo dia de hoje, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na matéria, por mais uma oportunidade de melhoramento, de aprendizado e principalmente por este momento juntos, todos aqui aprendendo juntos e renovando nossas mentes para o melhor, para que a nossa caminhada, tanto pessoal quanto em conjunto, seja melhor e mais leve. Pedimos que nos acompanhe, que não nos deixem sós, que possamos ter forças para continuarmos na batalha que é o nosso dia a dia e vencermos principalmente a nós mesmos. Que assim seja.